Se você quiser abrir em Neemias 4, nós estamos dando continuidade à série Fortalecendo os Muros. Tá bom? Neemias 4. Se você puder abrir aí, está um pouquinho depois de Gênesis e um pouquinho antes de Apocalipse. Você vai encontrar ali, mais ou menos naquele lugar, você vai encontrar Neemias, tá bom? Neemias 4. Amém? Eu vou ler aqui, na minha versão, somente do 1 ao 3. E aí nós iremos orar. Acharam aí, gente? Amém? Do 1 ao 3. Neemias 4, do 1 ao 3. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitirão isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões dos pós, ou do pó, as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Amém? Se quiser, feche os teus olhos aí, vamos orar mais uma vez. Senhor, a tua palavra nessa manhã está liberada, Senhor. É a tua palavra que tem poder, Deus, de entrar no nosso coração e transformar as nossas vidas. Nós somos apenas instrumento nas tuas mãos. Minha oração é que a tua palavra possa ir de encontro com cada coração aqui nessa manhã, falando conosco de forma individual, de forma coletiva, que possamos nos livrar das preocupações que tanto nos rodeiam, Deus, e possamos oferecer a primazia do nosso tempo, da nossa atenção, da nossa honra ao Senhor, que é digno de louvor. Usa a minha vida como vaso nas tuas mãos. E fala conosco, Senhor, nessa manhã, para a glória do teu nome. Amém. Querido, nós vivemos num tempo tão difícil, onde a perseguição aos cristãos tem sido tão ferrenha, que muitas vezes isso passa despercebido perante nós. Segundo o Ministério Portas Abertas, há mais de 360 milhões de cristãos atualmente sendo perseguidos. E aí você pode falar assim, talvez essa não seja uma realidade aqui no Ocidente. E eu quero te dizer que você está parcialmente correto. Porque muitas vezes nós não percebemos essa perseguição. Enquanto no Oriente essa perseguição ela vem de forma clara, à luz do dia, pessoas sendo simplesmente sequestradas, discriminadas, expostas a maus tratos. Aqui no Ocidente a história é um pouquinho diferente. Segundo o Ministério Portas Abertas, 1 em cada 7 cristãos atualmente estão sendo perseguidos. E isso hoje se revela em mais ou menos 50 países existentes no nosso mundo hoje. Mas e aqui do nosso lado, e aqui do Ocidente? Será que a gente enxerga isso de forma tão clara e nítida, pessoas sendo sequestradas? Será que aqui nos Estados Unidos você enxerga isso? Sim, um pouco. Na realidade, eu quero dizer para vocês que aqui do lado do Ocidente é um pouco mais velado, não é tão as claras. Por quê? Porque esses países eles acabaram experimentando desenvolvimentos diferentes, as religiões acabaram fazendo com que nós aqui tivéssemos o que nós chamamos um pouco de liberdade religiosa. Mas eu quero te dizer que, na verdade, essa perseguição ela continua e ela é tão clara, e ela acontece à luz do dia, sem nós muitas vezes percebermos. Essa perseguição, ela acontece nas escolas. Quando o ensino educacional, ele vem para trazer um ensino completamente diferente da Bíblia. Essa perseguição aconteceu quando o governo decidiu ser um governo laico e tirar de todos os materiais ou literatura o nome Deus. Tiraram Deus das escolas, tiraram Deus das universidades, tiraram Deus dos livros, porque na verdade não é adequado falarmos sobre Deus. E aí quando o seu filho vai para a escola, ele enxerga ou então compreende, abstrai um conhecimento que é bem desalinhado com aquilo que a Bíblia fala. Na realidade, nós compreendemos que essa perseguição ela acontece diária, ela só é diferente. Ela se inicia nas escolas, nas universidades, ela se propaga por Hollywood, no meio de filmes, ela se propaga nas redes sociais, trazendo entretenimento, trazendo para nós, talvez, um passatempo, fazendo com que nós percamos os olhos
daquilo que Deus tem para nós. Nós tiramos os nossos olhos daquilo que Deus planejou e parece que o mundo nos agrada. Parece que as coisas que estão no mundo atraem a gente. Mas, conforme nós já aprendemos com o pastor Abraão, Neemias não viveu num tempo diferente como esse. A Bíblia fala, e o pastor Abraão já compartilhou, se você não teve acesso ou não participou das últimas 3 ministrações que nós falamos sobre Neemias 1, 2 e 3, você pode acessar no YouTube. Mas o rápido resumo é que quando Neemias é levantado por Deus para restaurar aqueles muros, Jerusalém estava destruída, o povo estava em opróbrio, eles estavam na miséria. Ali eles tinham sido, tudo que eles tinham acabado praticamente, aquele povo só estava o pó. O templo e a cidade e o povo de Deus estavam em aflição. Jerusalém destruída com seus muros e suas portas, que era o símbolo de defesa. E Deus levanta quem? Neemias. Deus levanta Neemias como um líder que vem para restaurar aquela cidade. E você vai aprender ao longo dessa série que ela não se limita somente aos muros. É muito mais amplo do que o muro, simplesmente. Na semana passada, o pastor Abraão falava sobre 3 coisas essenciais para nós enfrentarmos essa situação. Alguém lembra? Primeira, consagração. A mulher do pastor lembrou que eu vou pedir para alguém que lembra. Consagração. Segunda, cooperação. Aleluia. E a terceira, compromisso. Ele falava sobre essas 3 coisas e como é importante nós nos consagrarmos, mas estando consagrados, cooperarmos na obra com comprometimento. Porque é assim que nós vemos a obra de Deus avançando na terra. Ele falava sobre isso. E nessa manhã, eu quero te dizer o seguinte, mesmo que com todos esses ingredientes, com a consagração, com a cooperação e com o compromisso, nós enfrentaremos oposição. E você certamente já está enfrentando oposição na sua vida, em alguma área da sua vida. Eu creio nisso. Porque todo aquele que vive na vontade de Deus, enfrenta oposição. Pode ter certeza, em alguma área da sua vida você deve estar enfrentando oposição. Então hoje eu quero mergulhar um pouquinho mais com você em Neemias 4, porque Neemias foi esse homem, escolhido por Deus, um homem extremamente prático nas suas atitudes, extremamente espiritual também nas suas atitudes diante de Deus, mas ele enfrentou oposição do começo ao fim. Quando ele teve no coração já o desejo de fazer essa obra, ele já começa tendo pessoas que se levantam contra ele, só de saber que alguém queria o bem de Israel. Então, se você acompanhar um pouquinho, você vai ver, nós vamos falar sobre Neemias 4, e você não precisa me acompanhar em todos os pontos, mas eu vou citar alguns pelo menos, sobre essa oposição que Neemias enfrenta. Mas eu quero dizer o seguinte, é impossível fazermos a obra de Deus sem oposição. É simplesmente impossível. O próprio Jesus já falou que no mundo nós teríamos aflições, mas ele veio, ele venceu o mundo, e ele falou, por isso tem de bom ânimo. Nós sabemos que enquanto estamos nessa terra, nós passaremos por aflições. Por que nós passamos por aflições? Porque aqui não é o céu. Aqui não é o paraíso de férias. A Bíblia fala que nós somos como estrangeiros nessa terra, e quem jaz nessa terra? O maligno jaz, né? Ele é aquele que busca orquestrar todas as coisas segundo a limitação do poder que Deus deu para ele. Porque no fim das contas, Deus controla todas as coisas e governa sobre tudo e todos. Mas ele tenta, de todas as maneiras, fazer com que nós estejamos sempre nos afastando daquilo que Deus outrora já havia programado para a sua vida. Porque a Bíblia fala, em Salmos, que enquanto você estava no ventre da sua mãe, ali já havia um livro escrito diante de você, diante da sua mãe, no âmbito espiritual, com todos os dias contados da sua vida. Deus já tinha um plano, um propósito, um projeto que Ele tem para a sua vida, e esse é o plano perfeito de Deus. Mas muitas vezes nós somos pegos pelas tribulações da vida, perdemos muito tempo com as coisas desse mundo, e nos desviamos daquilo que Deus tinha programado para nós. Mas não é o caso de Neemias. Neemias, ele enfrenta tanta oposição. A primeira oposição que Neemias enfrenta, está lá escrito em Neemias 2:10, quando Sambalate e Tobias, que a Bíblia vai trazer ali alguns versículos sobre Sambalate e Tobias, que foram talvez as pessoas que mais se oporam ou opuseram a ele, mas houveram outros. Eles, ao saberem que
alguém procurava o bem de Israel, eles já se desagradaram com a postura de Neemias. Neemias já enfrenta o desagrado antes mesmo de começar a obra. Antes de entrar para começar a desenvolver, de espiar a terra, como ele fez ali, nós aprendemos em Neemias 2, há 2 cultos atrás, eles já se desagradam com esse contexto. Há, em Neemias 4, 1, a indignação e o escárnio. Nós lemos aqui agora há pouco. Eles se indignaram e escarneceram quando a obra começou a iniciar. Entre outras palavras, no mundo mais contemporâneo, começaram a falar mal. Mas como é que pode? Esses povos aí, querendo reconstruir esse muro? Pelo amor, já, como é que faz? Esse muro aí está assim faz tanto tempo. Esse povo está no opróbrio, eles estão achando que eles são quem? É basicamente isso que aconteceu dentro daquele contexto. Mas não para por aí. A Bíblia fala em 4:2, como nós lemos, que eles são chamados de fracos. Sabe por que eles são chamados de fracos? Porque as evidências ao redor deles mostravam que eles não iam ter capacidade de fazer essa obra. A evidência que havia ao redor daquele povo, aquele povo estava no opróbrio, queridos. Israel naquela época tinha sido destruído. Não havia nada, evidentemente, humanamente falando, que poderia alcançar, restaurar aquele povo. Eu quero que você entenda pelo lado espiritual. Se você está dentro dessa situação, se a tua alma está na miséria, se existe algo na sua vida, se você está enfrentando um desafio muito grande na área da saúde, talvez é na sua carreira, eu quero te dizer que quando Deus age, quando nós agimos pela dependência do Senhor, Ele pode fazer o impossível. Porque as evidências que estavam ao redor de Neemias mostravam para todo mundo, Ricardo, que não dava certo. Esses muros estavam destruídos, as portas queimadas, o povo estava completamente já afligidos. Porque as evidências ao redor mostravam que não era possível. Mas não para por aí. Eles ainda foram alvo de chacota. Ao ponto deles falarem assim, tá bom, você vai construir esse muro? Mas é o seguinte, na hora que chegar uma raposa aqui, ela vai entrar, ela vai derrubar o muro. Que raposa que derruba o muro, Ricardo? Fala para mim, que raposa que consegue derrubar um muro de pedra? É assim na sua vida, querido? Parece que quando você começa a fazer algo que vem de Deus, que você sente no coração, onde você fala, eu preciso me posicionar. Eu preciso fazer um jejum, ou eu preciso entrar num período de oração, ou eu preciso me consagrar. É algo que Deus colocou no seu coração. As pessoas ao seu redor falam assim, não dá certo. Isso aí esquece, Ricardo. Você quer perder peso? Por mais que seja estético aqui, ok, querido? Eu creio no meu coração que Deus ele quer nos ver saudável, ok? Essa é a palavra de Deus que eu tenho no meu coração. Eu tenho muitos amigos que me ajudam com isso. Né? A citar alguns, Bruno é um bom exemplo. Mas, quando você tem algo no teu coração que veio de Deus, muitas pessoas vão te dizer o seguinte, não dá certo. Esquece isso aí. Você vai tocar no louvor? Mas tem tanto ensaio. Não dá certo, não. Deixa para lá, vai dormir. Tirar a música, estou trazendo o meu contexto aqui, mas tem tantos outros, eu tenho certeza que vocês forem pensar no contexto de vocês, existe muito mais oposição no nosso dia a dia do que nós imaginamos. E Neemias aqui não era diferente. Mas não para na chacota, ali também confusão. No capítulo 4, 7 e 8, a Bíblia fala que todos os povos se ajuntaram de comum acordo para criar confusão. Está lá no 7 e 8, eu vou ler aqui para você. Para você dizer que eu não estou mentindo. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. No 7 ele fala assim, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação ia avante, eles se começaram a entrar em acordo. Basicamente, Jerusalém nessa época, ela estava cercada completamente, 360 graus ao redor dela, de povos estranhos. E aí todos esses povos se ajuntaram para chegar diante de Neemias e querer causar confusão. Então não é uma pessoa que se levanta. No fundo, o diabo só precisa de uma pessoa. Né? E aí aquela pessoa arranja outra. E depois arranja outra, daqui a pouco tem um complô contra você. Neemias estava diante dessa situação. Todo o povo queria destruir eles. E por fim, Neemias 4:11, a Bíblia fala que eles estavam dispostos a matá-los. Mas não é que ele queria matar Neemias, porque Neemias era uma pessoa má. No fundo, eles queriam encerrar a obra. Eles não queriam que o povo de Israel tivesse a capacidade de serem restaurados. E por isso eles então queriam matá-lo, esse povo. Esse era o contexto aonde Neemias estava, a quantidade de lutas e batalhas que eles estavam vivendo. E aí quando você começa a trazer para a nossa realidade, você vê que isso acontece no nosso dia a dia, porque quando você quer viver a vida plena de Deus na sua história, e aí você começa a ser um papagaio, que você fala sobre Jesus, que você fala sobre para as pessoas ao teu redor, você se torna alvo de chacota, que você fala assim, mas pá, falar de Jesus de novo? Como é que pode? Né? Quando você não se adapta à cultura americana,
porque aqui há uma cultura muito grande de você fazer tantas coisas, de se vestir, de colocar uma situação onde você quer se mostrar, né, como se fosse algo super legal, para você se adaptar dentro da cultura americana. Você fala assim, não, isso não é para minha família, isso não é para mim, coisas das trevas não serve para mim. Você é alvo de chacota. Né? Por quê? Porque você está contra a cultura americana. Uma vez eu fui compartilhar isso com um americano, mas eu levei tanto sapo, né? Porque na cabeça do americano o Halloween, ele é algo cultural, tradição, né? Como no Brasil o carnaval, vamos colocar bem desse jeito, né? Mas como é difícil você pregar a palavra para uma pessoa que está enraizada na cultura, né? E talvez essa seja a melhor expressão para nós, né? O carnaval, né? Que é bem realidade brasileira isso. Graças a Deus não estamos mais lá. Não lá no Brasil, lá nessa carne. É isso que eu quero dizer, para deixar bem claro, tá bom? Deixar bem claro. Quando você quer ensinar os princípios bíblicos para o teu filho, à luz da palavra, você se torna aquela pessoa muito careta. Então você enfrenta a oposição, sim. Mas a realidade é que você tem a escolha diante de você de que lado você quer seguir, querido. Neemias, ele teve que tomar uma postura diferente. Né? Mesmo que tudo tivesse ao redor, falasse que ele deveria se adequar à cultura, que ele deveria achar que está tudo bem. Não. Ele toma uma postura diferente. Ele fala, Deus me levantou, e porque Deus me levantou, eu estou tomando essa postura de fazer diferente. Mas, o que eu acho mais interessante, é que Deus não previne ele dessas lutas. Né? Deus não coloca ele num pedestal e fala assim, não, você vai construir um muro e vai ser tudo bem. Né? Neemias, ele enfrenta essa oposição, e o tema da minha palavra hoje é como enfrentar a oposição, é exatamente nisso. Mas eu quero que você entenda, o primeiro ponto que eu preciso que você entenda é o seguinte: se você está fazendo a vontade de Deus, você vai enfrentar a oposição. É simples assim. É simples. E se você não está enfrentando a oposição, eu quero te dizer, reveja o seu posicionamento. Reveja o seu posicionamento, porque se está tudo bem, se o céu é um paraíso para você, se está tudo 10, se você não está enfrentando lutas nenhuma, alguma coisa está errada. Significa que você está se adaptando demais à alegria desse mundo e às tradições desse mundo. Então, reveja isso. Quando nós vivemos a vontade de Deus, nós vamos ter lutas e provações. Mas essas lutas e provações, elas nos fortalecem para viver, para quando aquilo chegar para nós, nós estamos preparados para viver aquilo. O salmista fala em Salmo 66, 10, ele fala, pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova. Tu nos refinaste como a prata. Nós passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxestes. Não é assim na nossa vida, querido? A gente passa por tantas dificuldades, mas parece que, apesar de nós, porque nós não somos merecedores de nada, a Bíblia fala que nossas ações são como trapos de imundícia, né? Apesar de nós, Deus ainda assim nos traz num ambiente onde nós não merecíamos. E eu não estou falando aqui sobre coisa material, eu estou falando aqui sobre paz, sobre amor, sobre benignidade, eu estou falando aqui sobre os frutos do Espírito. Aí, quando você pensa pelo contexto dos outros profetas e outros homens de Deus, eles também passaram por humilhação. Noé passou 100 anos de humilhação. Você tem noção que há 100 anos ele construiu uma arca e o povo tirar sarro dele? E o povo olhar para aquela arca e falar, mas esse velho é doido. Esse cara está maluco, como é que vai vir em chuva? Né? Como é que pode? Isso bateu a cabeça. Abraão recebe uma promessa aos 75 anos que vai se cumprir com 100 anos. Isaac vai nascer 25 anos depois. Como é que pode? Queridos, todos eles foram fortalecidos pelo Senhor. Quando nós olhamos o próprio Jesus, na verdade, ele veio nessa terra, ele foi rejeitado pelo seu povo, abandonado por aqueles que ele discipulou por 3 anos e meio, porque na hora que ele foi para a cruz, todo mundo vazou. De maneira geral. Todo mundo vazou. Jesus estava ali, ele tinha sido abandonado até pelos próprios teus. Pedro nega ele 3 vezes, você conhece a história. E a realidade que nós sabemos é que assim acontece na vida de todo cristão. José recebe uma palavra aos 17 anos. Quanto tempo demora para cumprir a palavra de José, quando ele tem aquele sonho dos feixes? 13 anos. 13. Dos 17 ao 30, ele sofre. 2 anos antes ele está na prisão, certo? 2 anos ele está na prisão, quem que aparece lá? O copeiro e o padeiro do rei. A Bíblia fala que Deus era tanto com José, mas tanto com José, que na hora que José chega na casa de Potifar, dentro desse desenvolvimento do relacionamento, quem que cuidava de tudo da casa de Potifar? José.
Quando ele chega na prisão, a Bíblia fala que Deus era tanto com ele, que quem tinha a chave da prisão? José. José tinha a chave da prisão. José gerenciava tudo. José era um administrador nato. Mas o que eu acho interessante demais, Ricardo, é o seguinte. Chega o copeiro e o padeiro diante dele. Eles têm um sonho. No momento que eles têm um sonho, José vira para o copeiro e fala, olha, você vai ser restituído em 3 dias. Ele vira para o padeiro e fala, você vai morrer em 3 dias. Ele dá as 2 palavras, basicamente isso. Certo? Mas ele fala algo muito interessante. Ele vira para o copeiro e fala assim, ô copeiro, querido, quando você estiver lá com o faraó, lembra de mim. Fala para o faraó a injustiça, conta a minha história. José tentando fazer com o jeito dele, sabe? José tentando fazer do jeito dele. Porque Deus tinha um plano para ele. Mas não era hora de se cumprir ainda. Falou, mas quando você chegar lá, fala para ele minha história. Eu estou conjecturando aqui. Eu quero sair daqui. Eu preciso ser liberto. Isso aqui não é para mim. Eu não nasci para estar aqui. Mas, querido, qual era a vaga que ia ter aberta naquele momento se José fosse liberado? Que vaga de novo, eu estou conjecturando. Que vaga que estaria aberta se José fosse para falar com o faraó naquele momento? O padeiro. A vaga que ia ter aberta era do padeiro. O faraó ia precisar de um governador 2 anos depois. Só 2 anos depois. Quero que você entenda que vale a pena esperar. Porque quando Deus tem o plano dele, há um tempo certo para chegar, querido. José tentou do jeito dele ali e fala, lembra de mim? Ele lembrou dele? Não lembrou. Mas graças a Deus que ele não lembrou. Porque não era plano de Deus ele sair daquele momento. Se ele lembrasse, talvez, poderia ter tido a vaga de padeiro para ele ser ali. Mas não era o que Deus tinha para ele. E muitas vezes nós somos assim, queridos. Nós enfrentamos oposição e queremos dar um jeitinho com Deus. Nós queremos fazer do nosso jeito. Nós queremos fazer com que aquilo que Deus tinha planejado não se cumpra, porque o nosso jeito é melhor. A nossa igreja está vivendo um tempo novo. Eu falei aqui, nós somos uma igreja em crescimento, nós acabamos de sair de um jejum de 10 dias, outros ainda continuam fazendo. É momento de nós falarmos assim, está tudo certo? Acabou? Vamos parar? Não! Nós temos que intensificar mais. Nós temos que intensificar mais. Se você se consagrou 10 dias, querido, agora é hora de você dar um passo de fé e continuar a sua consagração. Porque nós não podemos retroceder. Neemias, diante de toda a oposição que havia contra ele, ele continua dependendo de Deus. O primeiro ponto que eu quero que você guarde na sua cabeça é que se você está fazendo a vontade de Deus, você está enfrentando oposição. Esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto que eu quero que você guarde é o seguinte: há uma maneira de você enfrentar essa oposição. Neemias optou por enfrentar essa oposição dependendo de Deus, ao ponto dele simplesmente esquecer, ou então deixar de lado, todas as falácias, contra ele. As pessoas falavam e ele estava focado no Senhor. Neemias, na verdade, era um administrador excelente. Quando você estuda a história de Neemias, parece que ele tinha uma capacidade tão grande de inspecionar, de planejar, de analisar problema, identificar a causa raiz. Parece que ele era um líder, cara, e ele era só o copeiro do rei, tá? Se você for ver a profissão antiga dele, antes de governador, ele era copeiro, ok? Mas parece que Deus deu para ele uma capacidade tão grande de gerenciar, que ele chega, ele inspeciona, como nós já aprendemos, ele identifica os problemas, ele planeja, ele faz tudo sensacional. Mas ele entendeu que se Deus não estivesse com ele, ele poderia ser o melhor administrador possível. Ele não ia ter sucesso. E aí meu ponto para você e para mim é o seguinte: você pode ter a melhor capacidade na sua área profissional. Você pode ser o melhor pintor, você pode ser o melhor construtor, você pode ser o melhor cozinheiro, você pode ser o melhor o que for, engenheiro. Querido, se você não depender de Deus, e se você não colocar o Senhor como a primazia da sua vida, não vai dar certo. Mas não é que não vai dar certo. Eu quero que você entenda o que eu quero dizer. Não é que não vai dar certo nesse mundo. Talvez esse mundo pode dar certo, você pode ter dinheiro e está tudo certo. Mas aquilo que Deus planejou para você, lá atrás, segundo o intento do seu nascimento, se você não andar com o Senhor, não vai dar certo. Porque você vai ser apego pelas coisas desse mundo. E as coisas desse mundo vão agradar os teus olhos. E aquilo que era para ser para você, não vai ser. Porque Deus nos dá o livre-arbítrio. Deus nos dá o livre-arbítrio, querido. Você tem o direito de tomar a sua posição diante de uma luta. Vem comigo aqui para você ver a posição de Neemias. Neemias 2:20. A Bíblia conta que quando ele foi zombado por Sanbalate e Tobias, olha a resposta dele: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Quando ele foi alvo de chacota, lá no 4:4,
Você não precisa abrir, porque senão você vai ficar flipping de um lado para o outro. E eu vou deixar você doido. Então deixa que eu leio aqui. Quando ele foi alvo de chacota, ou seja, quando tiraram sarro de Neemias, olha a resposta dele. Ouve, ó nosso Deus, pois nós estamos sendo desprezados. Quando todos se ajuntaram para atacar em Jerusalém, conforme eu falei no complô, ele disse, porém, nós oramos ao nosso Deus. Quando todos procuravam nos atemorizar, dizendo que os trabalhadores abandonariam a obra, agora, pois, ó Deus, fortalece a minha mão. Fortalece a minha mão. Porque as situações ao meu redor demonstram que não vai dar certo. Mas fortalece a minha mão. Neemias, ele entende, querido, que somente em Deus nós venceremos. E nós? Quando você enfrenta oposição no seu trabalho, quando você enfrenta oposição no seu casamento, seja uma doença, como você se comporta? Como nós se comportamos diante dessa luta? Será que nós falamos, Deus, não está dando? Fortalece as minhas mãos. Deus, a obra é tua, não é minha. Faz a tua obra. Neemias, ele teve essa postura. Talvez você esteja enfrentando uma luta na sua família, querido. Talvez seja algo no seu coração que não está indo bem. Qual é a tua postura? Eu me lembro quando nós chegamos a esse país, há 5 anos atrás, praticamente, e nós oramos muito para vir para cá. Meu pai sempre colocou no meu coração o desejo de vir para esse país. E eu tive 3 oportunidades de vir para cá. E nas 3 oportunidades foi uma bênção, a gente compreendeu aquilo que estava acontecendo. Na segunda oportunidade, quando nós viemos para cá, na verdade eu não tinha vindo, mas eu recebi essa proposta, nós tínhamos praticamente decidido vender tudo em casa, tinha feito portfólio, catálogo de tudo que todo mundo aqui deve ter passado, ou parecido com isso. Falaram, vamos vender tudo, nós estávamos quase colocando no Mercado Livre já para vender, no Facebook e tal. Eu recebi a notícia que a vaga tinha sido cancelada. Né? E nós ficamos bem aflitos assim, porque nós não sabíamos aquilo que Deus tinha para nós. Né? E parece que aquele sonho americano caiu por terra. Mas aí, passaram-se alguns meses depois, surgiu uma oportunidade muito melhor, que foi a 3ª vez que nós viemos para cá. Surgiu uma oportunidade que eu nunca imaginava que ia surgir essa oportunidade para nós. Mas, na verdade, Deus já estava preparando ela. Mas é tão interessante porque nós negociamos todas as situações, eu vim para cá, fiz todo o processo de documentação, quase como um espia, veio conhecer a terra, eu voltei para o Brasil, vim sozinho, na segunda vez comecei a trabalhar, e quando eu comecei a trabalhar 15 dias sozinho aqui ainda, querido, quando eu cheguei aqui, eu estava em New Jersey, primeira vez, e eu cheguei lá, parece que não era aquilo que Deus tinha para mim. Não, isso aqui não é de Deus, não. Eu estou vivendo isso aqui, eu preciso voltar para o Brasil. Não era o frio, não. Era muito frio, você está 100% correta. Era muito frio. Mas havia, parece que um frio na minha alma, que falava, meu Deus, isso aqui não é para mim. Isso aqui, parecia que não era de Deus aquilo. Essa é a verdade. Eu cheguei em New Jersey, eu estava sozinho, e por 15 dias trabalhei e não conhecia nada nem ninguém. Né? Imagino que muitos de vocês se identificam com essa história. Porque você chega no lugar e você fala assim, meu Deus, onde que é a padaria aqui? Né? Não tem padaria. Mas eu falei, Deus, poucos homens de Deus mudaram geograficamente de um lugar para o outro. A Bíblia conta alguns exemplos. Eu falei, eu não quero fazer isso sem uma palavra tua. E olha que nós oramos muito tempo, querido, antes de se preparar para isso. A proposta foi ótima, nós estávamos vendendo tudo, estava tudo andando bem, mas parece que quando eu vivi a realidade, eu falei, meu Deus, eu vou voltar. Eu cheguei a ligar para o meu chefe do Brasil. Falei, Laurino, tem vaga para mim daí? Porque se eu voltar, não está dando certo. Meu chefe daqui percebeu isso. Para você ter uma noção do nível de dificuldade que eu passei. E eu clamei tanto a Deus, querido, que num desses 15 dias, que foi num domingo, eu não conhecia nada, eu falei, eu preciso ir numa igreja. Preciso ouvir a voz de Deus. Porque eu não posso ficar nesse lugar se Deus não confirmar para mim. E eu falei, eu vou achar uma igreja. Eu tinha dormido até mais tarde, estava sozinho, não tinha 2, 3 crianças para acordar cedo, tal, aquela coisa toda. Eu não sabia que o culto era de manhã. Aí eu falei, meu Deus, perdi todos os cultos que agora. Como é que eu faço, Jack? Achei uma igreja, 30 milhas do hotel que eu estava. Falei, eu vou nessa aqui mesmo. Uma igreja batista. E eu falei, eu vou chegar lá e, né? Cheguei lá, 30 milhas dirigindo, eu entrei na porta, tinha uma senhorinha super simpática, de uns 85 anos ela devia ter mais ou menos. Ela virou e falou assim, querido, hoje não tem culto. Eu falei,
Ela falou, hoje vai ter reunião financeira para mostrar o orçamento e os resultados financeiros da igreja no último ano. Eu olhei para ela, olhei para mim, olhei para o carro, falei, meu Deus, e agora, né? O que eu faço? Ela falou, mas vai ter 5 minutos de palavra. Só 5. Eu estou sozinho aqui no meio do nada. Eu falei, eu vou ficar. Querido, eu fiquei 5 minutos. O pastor abriu a palavra em Efésios 3. E basicamente a palavra que ele deu, devia ter mais ou menos umas 25 pessoas na igreja. Uma igreja assim, bem sênior, a igreja, sabe? Eu provavelmente seria um dos mais jovens lá. E aí eu dentro desse contexto, olhei para o pastor olhou e falou assim, olha, depois que ele leu Efésios 3, ele falou assim, se você é um homem guiado por Deus, e você está buscando a vontade dele, e você não sabe muito bem o que está acontecendo, Paulo não era diferente. Ele trata a realidade de Paulo, que em Efésios 3, Paulo estava preso. Ele fala assim, diante de Deus, tem um quebra-cabeça, Vini. E esse quebra-cabeça, parece que as peças, você não consegue enxergar a peça final. Mas Deus faz com que essas peças façam sentido. No final vai fazer sentido. Mas Ele não te dá o direito de ver essa peça final. Por isso, fortaleça teu homem interior. Creia que Deus está no controle e descanse. Querido, eu saí daquele culto, foi 5 minutos. Eu saí daquele lugar, eu liguei para minha esposa, você se lembra disso? Eu falei, pode continuar a mala. Porque eu tinha ligado para ela no dia anterior, eu falei, dá um hold aí, segura aí, entendeu? E eu liguei para ela e falei, Deus realmente trouxe uma confirmação. Por que eu estou te falando isso, querido? Eu tenho certeza que cada um de vocês deve ter vivido algo de uma esfera semelhante, de uma palavra de Deus, e foi pela graça e misericórdia de Deus, não é sobre mim, é sobre o nosso desejo de querer buscar nele, nessa fonte, a realidade da nossa vida. E aí ali, as coisas aconteceram, nós viemos para cá, e foi uma bênção. Graças a Deus nós estamos aqui, somos felizes por estar aqui. Mas, como diz meu pastor Abraão, a bem da verdade, é que nós estávamos perdidos. Sobretudo eu nesse país sozinho, falei, não é de Deus. Mas Deus, Ele faz do jeito dele, querido. Deus, Ele trabalha de uma forma que nós não entendemos, mas nós temos que confiar. Nós tivemos convicção de que Deus estava fazendo uma obra ao nos trazer para cá. O último ponto que eu quero falar com você é sobre perseverança. Neemias, ele não simplesmente dependeu de Deus. Ele depende de Deus. Como nós oramos, como nós vimos aqui, eu li alguns versículos para você, que nas lutas e dificuldades, ele buscava em Deus, ele orava ao Senhor, ele orava ao Deus dos céus. Mas ele não para por ali. Eu gosto de pensar que ele usou armas espirituais, como a oração, mas ele também usou armas humanas. A Bíblia fala que Neemias, ele entendeu que ele tinha um papel para cumprir. E ele não podia desistir. Deus tinha levantado ele para isso. Ao reconhecer que havia ameaça ao redor dele, ele toma atitudes, que eu quero colocar aqui como atitudes diligentes para prevenir os problemas. Se você for ver, você não precisa abrir, porque eu vou flipping again, Neemias 4:9, Neemias coloca guardas de dia e de noite, porque ele sabia que havia uma ameaça contra a construção do muro. Não para por aí. Ele coloca famílias nos lugares mais altos, para que eles tenham visibilidade e enxerguem a ameaça, antes mesmo dela se tornar realidade. E essas famílias tinham espada, arcos e escudos. Ok? Beleza? Ela tinha espada, armas e escudos. Vamos só contextualizar. Eu não quero que você pegue arma, nem espada, nem escudo. Isso naquela época, dentro de um contexto de olho por olho, dente por dente, era uma realidade daquele povo, ok? Mas, o que eu quero que você aprenda é que havia em Neemias uma preocupação de viver as coisas práticas da vida também. Como Abraão falou 2 cultos atrás, não é sobre só orar, é sobre orar e agir em Deus. Né? Então, quero fortalecer esse ponto aqui. Mas, na realidade, ele não para por aí. Ele pede, então, que os trabalhadores, com uma mão, carreguem a colher de pedreiro e com a outra, a espada. Ao ponto de, se eles dormirem, do lado tinha a colher de pedreiro e do outro, a espada. Ao ponto que eles estavam sendo diligentes. Para você entender como Neemias foi um líder, não somente espiritual, mas também muito prático dentro da realidade deles naquele tempo. Uma outra coisa muito interessante que capítulo 4 vai contar é que ele designa alguém para tocar trombeta. E o mais legal é que ele coloca essa pessoa da trombeta e ele fala assim, não, você vai vir comigo. Ricardo, vem aqui. Vou te colocar no spot aqui, vem aqui se você puder. Imagine que o Ricardo é o homem da trombeta, ok?
E diante dele, ele está atento a todas as coisas. Atento a todas as coisas, certo? E ele tinha uma trombeta na mão. E Neemias, aonde Neemias ia, o Ricardo ia com ele, esse aqui é o homem da trombeta. Ele vinha comigo. Por quê? Porque no momento que tivesse uma ameaça, ele daria autorização para o Ricardo tocar a trombeta. E aí você fala assim, mas por que o Ricardo não ficou lá no outro canto e o Neemias aqui? Neemias certamente não queria correr o risco de tirar o foco da obra, e aí ele vai lá e dá imagina dar um alarme falso. Você toca a trombeta aí, todo mundo fica naquele desespero, toca o alarme, todo mundo vai atrás. Ele traz junto com ele, querido. Ele anda junto com ele. Por que isso? Porque ele queria identificar o problema e tratar na raiz. Só para que vocês tenham consciência um pouco do que eu estou falando, eles estavam muito longes. Tinha talvez famílias, se você estava no culto passado, Abraão falou, tinha uma família que cuidava, que fazia essa obra do muro, a outra família aqui, e a outra aqui, e assim ia ao redor do muro inteiro, e o muro era enorme. Então, qual seria a estratégia que ele atingiria para que todo mundo soubesse que está tendo uma ameaça? Ele tinha alguém que estava tocando trombeta. Obrigado, meu querido, Deus abençoe. Ele tinha alguém que estava tocando, que poderia tocar, mas estava do lado dele. Ele carrega ele do lado dele para dizer o seguinte, se acontecer, eu estou aqui, eu vou te autorizar. Está tudo certo, nós estamos juntos, como eu posso colocar dentro da nossa expressão. Então ele carrega com ele isso. Na realidade, quando o povo estava com medo, ele diz, lembrai-vos do Senhor, grande e temível é o nosso Deus. Todos nós, queridos, somos considerados homens de Deus, mulheres de Deus. Todos nós temos um chamado na nossa vida. Todos nós enfrentamos oposição, como nós aprendemos hoje, se você está fazendo a vontade de Deus, primeiro ponto. Todos nós temos que depender de Deus, mediante a essas oposições. E todos nós temos que perseverar no Senhor com estratégias aqui também da terra para sermos diligentes, ok? Como Jesus fala, é simples como a pomba, prudente como a serpente. Acho que eu estava compartilhando sexta-feira no culto de homens aqui, é um olho no peixe, outro no gato. Né? Essa expressão a gente conhece. Por quê? Porque faz parte da nossa realidade. Deus espera que nós façamos a nossa parte. Deus não vai descer dos céus e fazer a parte por você. Neemias entendeu isso. Para concluir, querido, porque eu sei que toda vez que a gente fala para concluir parece que a fome aumenta e a gente se alegra. Eu quero que você reflita um pouco nos papéis que Deus te deu. Neemias ele foi escolhido como esse líder. Não é o líder simplesmente para reconstruir o muro. Se você já leu Neemias, você vai ver que Neemias foi escolhido por Deus para reconstruir o muro, sim. Mas nunca houve na história de Jerusalém uma reforma social, religiosa, econômica, tão grande quanto foi feito na época de Neemias. Neemias não levantou só o muro, querido. Neemias instituiu o culto. Eu não vou dar spoiler, mas Neemias fez tantas coisas que mudou a história daquela geração naquele tempo. Eu quero te dizer, Deus também te levantou. Deus também te colocou como um homem na sua família para você educar os teus filhos. Deus também te colocou como um homem na sua carreira, independente do que você faz, para você influenciar pessoas. Deus colocou você e te deu a capacidade de você agir mediante a vontade dele. E a minha pergunta para você é, como que está esse papel? Quando nós trazemos para a realidade paterna, eu gosto sempre de pensar com quem meus filhos estão andando. O que eles estão assistindo? O que eles estão ouvindo? O papel de pai, no meu caso, é um papel real. Mas não se limita a isso. Dentro da sua realidade, do seu papel que você tem, ou dos vários papéis que você tem, como você tem cuidado disso? Hoje eu falei sobre 3 princípios. Princípio número 1, quando fazemos a vontade de Deus, pode esperar lutas e oposições. Pode esperar lutas e oposições. Mas é exatamente nesse deserto que Deus nos permite, é que nós encontramos Deus. É quando nós estamos na necessidade que Ele se revela como Jeová Jiré. É quando nós estamos na doença que Ele quer se revelar como Deus que cura, querido. Quando nós estamos na solidão, que Ele quer revelar esse Pai eterno que Ele é para você. Mas a escolha, no final das contas, está em nós. Se você vai recorrer a Deus no momento da tribulação, como Neemias, ele falou, ó Deus, olha só o que estão fazendo, olha só o que estão falando, é a tua obra. Neemias teve essa postura. Ele dependeu de Deus em todas as áreas da vida dele. A dependência de Deus, segundo ponto meu, nos faz vencedores. É quando nós dependemos de Deus em todas as áreas, nós conseguimos cumprir aquilo que Ele tinha para nós. A oração e o posicionamento nosso
nos ajuda a enxergar além das nossas capacidades. Eu não sei, eu quero que você traga no teu coração algo que Deus está ministrando para você, dentro da sua vida. Talvez há uma área na sua vida, querido, que parece que as evidências ao redor, elas mostram que você não vai conseguir. Parece que há algo dentro da sua história, na sua família, no seu casamento, que faz tanto tempo que está assim, que, olha, não vai dar certo. Mas nós proclamamos um Jesus aqui, que age muito além das nossas capacidades técnicas, físicas, do que a nossa excelência, do que o nosso conhecimento. A Bíblia fala que tudo aquilo que é impossível para o homem, é possível para ele. E parece que a obra que Deus tinha dado para Neemias era tão difícil, tão grande, tão desafiadora, que somente com um Deus daquele tamanho, ele ia conseguir concluir. Eu quero que você traga no teu coração essas coisas, e você guarde, com muita clareza no teu coração, que Deus pode mudar, independente da situação. Pode ser algo que está lá faz 10 anos. Talvez é um sonho que Deus colocou no teu coração que não se cumpriu ainda. Nós proclamamos esse Jesus aqui. A Bíblia fala em Coríntios 1, 27 ao 29, que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios ou as sábias. Deus escolhe as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus tira Neemias, que era um copeiro, que não tinha, no meu ver, nenhuma habilidade técnica para construir um muro. Ele não tinha nenhuma capacidade, conhecimento, certificação que o colocava como alguém que poderia concluir essa obra. Mas Deus, ele escolheu Neemias, querido, pelo coração submisso, pela dependência, para fazer algo sobrenatural. Eu gosto de trazer muito para o âmbito familiar isso, porque Deus escolheu você para viver maravilhas nas suas gerações que virão, para que os seus filhos sejam ainda mais tementes a Deus, para que você seja ainda uma pessoa que possa proclamar ainda mais a verdade, os seus filhos sejam aqueles que irão impactar nações. Deus não te escolheu por um acaso, querido. Deus não te colocou onde você está por um acaso. Há um plano eterno de Deus para mudar a história da sua família. Eu creio nisso no âmbito do reino de Deus. Deus não levantou essa igreja, não colocou os homens de Deus aqui, as mulheres de Deus aqui, para ficar aqui desse jeito. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É isso que a Bíblia fala. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.